A paz do Senhor a todos. Estudo desfazendo as heresias de devoção e fé aos ídolos de santos falecidos, número 5. Para visualizar o estudo completo, clicar na foto menor à esquerda e acima do meu history no Facebook. 2 Coríntios 10, 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nos sofismas. Continuando o nosso estudo de valorização da verdadeira fé e da salvação em Cristo Jesus, e respondendo ao padre que no YouTube fez sérias críticas aos evangélicos. Vamos expor os fundamentos imprescindíveis e inegociáveis do cristianismo. 1. Resumo da Bíblia. Salvação, Atos 4, 11, 12, João 3, 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 2. Resumo sobre culto e adoração. Mateus 4, 10. Ao Senhor teu Deus adorarás e só ele darás culto. Isaías 42, 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não andarei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. 3. Resumo quanto à nossa obrigação de pregar o Evangelho. Marcos 16, 15. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. 4. A qualificação dos bispos. 1 Timóteo 3, 2. É necessário que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher. 5. A Bíblia é a única regra de fé e prática do cristianismo. Se acrescentarem outro livro de interpretação ao lado e ou fora da Bíblia, tido como revelação divina, então não passam de sofismas espirituais de engano. Rejeitemos toda a igreja que se apresenta como uma grande organização e a única que salva e a única escolhida por Deus. Foge dela, pois igrejas de Deus nascem diariamente a partir de 2 ou 3 pessoas que pregam a Bíblia, Jesus e a salvação em verdade com integridade. 1 Coríntios 3, 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Sem Jesus ninguém e nem coisa alguma salva. Atos 4, 11, 12, Isaías 43, 11 a 15. Jesus é o criador da igreja e Deus é o escritor da Bíblia. Conclusão, a igreja que venera e cultua imagens ídolos de santos falecidos como divindades milagreiras e não pratica e nem obedece tais fundamentos inegociáveis expostos, não é cristã e seus líderes religiosos também não são cristãos. A igreja que já foi um dia cristã, hoje está muito dividida, sendo que o Papa está destruindo o cristianismo com a silenciosa formação da Igreja Mundial de sincretismo religioso, composta de 5 crenças misturadas, que jamais darão culto e adoração exclusivos a Deus, conforme Mateus 4,10. Além disso, em vídeo no YouTube, o Papa mostra um livreto e diz que é a história do fracasso de Deus e que a vida de Jesus, humanamente falando, foi um fracasso na cruz. Então perguntamos, dá para confiar? Oséias 4, 6 e 6, 3. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. 1 Coríntios 2, 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. O povo de Deus deve se posicionar em favor da verdade. Nenhuma comunhão com os incrédulos. 2 Coríntios 6, 14 e 18. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles e serei o seu Deus e eles serão meu povo. Por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Nota, as coisas impuras referidas e que devem ser evitadas são pedofilia,
idolatria, devassidão ou perversão sexual, fornicação, adultérios, incredulidade, roubadores, feiticeiros, corrupção, mentiras, maledicências, injustiças. Leiam 1 Coríntios 6, de 8 a 10, Gálatas 5, 4, 16 a 21, Apocalipse 21, 7, 8, 22, 14 e 15. Leiam e releiam Provérbios 4, de 1 a 27 e destaque o versículo 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Nota, as pessoas que nos seguem nos estudos, informamos que todo pecado, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo, todo pecado, se arrependido e confessado com pedido de perdão a Deus, pode ser perdoado. O nosso ensino visa salvação de pessoas. Continuando nossas respostas às duras críticas de um padre no YouTube, que ele fez aos evangélicos, notamos que ele construiu uma gambiarra religiosa para entronizar a igreja, a organização com milhões de mediadores no lugar exclusivo de Jesus. A Bíblia diz que o único mediador é Jesus. 1 Timóteo 2,5, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. O batismo realizado corretamente. Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Nota, pessoas na idade da razão podem e devem ser batizadas depois que receberem Jesus como Senhor e Salvador, pois o requisito do batismo é crer. Crianças de colo são incapazes de exercerem fé e, se batizadas, está errado. Pela Bíblia, temos duas ordenanças, que é o batismo e a ceia do Senhor. Prestem muita atenção, que vamos dar um ensino definitivo e precioso. Guarde. Só e somente só Jesus salva com exclusividade. Leiam o texto com discernimento, Atos 4, 11, 12. Este Jesus, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. João 1,12, 3,16, Romanos 10, de 8 a 10. Jesus é o único Salvador, mas não podemos desvalorizar a importância da igreja que prega o Evangelho para a salvação em Cristo Jesus, com culto e adoração exclusivos a Deus. Notem, a igreja é importante, mas ela é uma organização de fiéis e não salva. Outra, o batismo é uma ordenança importante, mas também não salva. O malfeitor que estava ao lado de Jesus creu nele e foi instantaneamente salvo e levado ao paraíso sem batismo e sem igreja. Só a fé em Jesus o salvou. Pessoas no último momento de suas vidas em hospitais, se receberem Jesus como Senhor e Salvador, podem ser salvas sem batismo. Pessoas moradoras em fazendas que nunca terão acesso à igreja, se receberem Jesus como Senhor e Salvador, serão salvos sem batismo. Quando religiosos entronizam a igreja como portadora de salvação, pregam a salvação na religião, salvação em obras de participarem da comunhão da igreja, eles transferem a exclusividade de salvação que só há em Jesus Cristo para a igreja e dizem que só a igreja tem autoridade para interpretar a Bíblia e assim proíbem os fiéis da leitura da Bíblia para que sejam cegos espirituais. Arrependa-se de seus pecados, creia em Jesus, o único que salva, e faça esta oração da salvação instantânea, falando comigo. Senhor Jesus Cristo, eu te recebo em minha vida como meu único Senhor e Salvador. Peço perdão pelos meus pecados e os deixo para sempre, e que Deus escreva o meu nome no livro da vida. Amém. Graça e paz.